Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Segura pra cá. Segura pra lá. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você aí de casa. Como vocês podem ver, né? Juntinhos agora, paciente. Esqueci de dar, tipo assim, Paulo, eu sou Poliana Feitosa. Você é Poliana Feitosa. E eu sou Romulo Dias. Esqueci de passar para ele. Nunca foi diferente. Esqueci. Mas estamos aqui, né? Até a gente se mudar, gente, a gente vai estar cada hora em um cenário diferente, né? A gente está tentando se encontrar aqui. Nós não nos mudamos ainda, ainda está em obra e tudo mais. Mas eu quero profetizar agora. Profetiza. No máximo, a próxima aula ainda não será. Então, vamos lá. A próxima, até que pode ser que ainda não seja na nossa casa. Mas até o final da revista. Em nome de Jesus, se não for a próxima, na outra, a gente já vai estar no nosso cenário. Amém. Esse é o nosso desejo. Vai mobiliando aos pouquinhos. Mas não estou falando que vai ter completamente perfeito o cenário, mas já vamos estar na nossa casa. Amém? Fechou. Eu creio. Então, até lá, vocês vão acompanhar a gente aqui em cenários aleatórios, mas eu acho que aqui ficou legal, né? Ficou uma iluminação boa, aqui é bem claro. E aí, a gente está muito animado para começar essa aula de hoje, pessoal. Mais uma semana aí com vocês. Deixa eu passar aqui o slide. E aí, a gente vai dando continuidade a essa aula. Vai entrando, vai comentando. Comenta aí, que agora sabe que eu sou o leitor de comentários oficial de agora, né? Poliana ficando nos bastidores, eu gosto de ficar lendo. Isso aí, vai entrando, comenta de onde vocês são. A gente está muito feliz de estar aqui, né, com vocês. Sempre tem gente nova, então não fica com vergonha não. Entra, comenta, fala de onde vocês são, que a gente vai amar conhecer. Quem já é de casa já sabe como é que faz. É só chegar aí, se apresentar. Senta no sofá. Isso aí, nossa live é uma live colaborativa. A gente faz daqui, vocês fazem daí nos comentários, e aí a gente vai construindo uma aula abençoada. Então, vamos lá. Primeiro tópico aqui da nossa live são os agradecimentos, né? Queremos deixar aqui a nossa gratidão a todas as pessoas que compõem esse quadro, todas as pessoas que passaram por esse canal no formato de apoiadores. Muito obrigada, pessoal. Vocês fizeram nosso sonho estar na realidade. Como prometido, né? O nosso projeto não acabou no dia do nosso casamento. A gente decidiu dar continuidade até o momento que a gente conseguir, até quando a gente conseguir. A gente quer estar sempre aqui gravando vídeo para vocês, produzindo material. Eu acho que a gente se encontrou, né, nesse projeto. E vocês, né, que são apoiadores, que fazem esse apoio financeiro, fazem com que a gente consiga comprar novos equipamentos, ter desejo de fazer um cenário maneiro, né, de se especializar mais. Vamos ter vontade de fazer teologia. Então, quem sabe aí nos próximos meses, próximos anos, a gente consiga ir realizando essas coisas. Mas, desde já, queremos deixar aqui nossa gratidão a cada pessoa que fez parte desse projeto. Muitos não fazem mais, temos pessoas que chegaram há pouco tempo, mas todos são especiais. Não só a galera aqui do Apoia-se, né? Vale lembrar, mas também a galera que está sempre aqui engajando no YouTube, comentando, curtindo, compartilhando. Toda essa equipe faz com que a gente se sinta mais motivado para continuar aqui fazendo esse trabalho, né? Amém, isso aí. E tô lembrando aqui, né, desde o início, que agora a gente já tá casado e a gente via esse quadro bem pequenininha, né, poucas letras, né, poucos nomes, né, e a gente não imaginava que poderia crescer tanto. E graças a Deus, né, que a obra não é nossa, né, a obra é do Senhor. E o complemento aqui, né, a gente vai continuar fazendo, enquanto Deus nos dá fôlego, nos dá capacidade, a gente vai fazendo. E a gente vai falar hoje muito sobre capacidade, né, sobre os talentos que Deus nos dá. Então, os talentos também tem a ver muito com os propósitos que nós temos aqui. E isso é parte do nosso propósito como casal, né? Primeiro fomentou no seu coração, no meu, individualmente, né? Você na sua igreja, na minha igreja, e hoje nós podemos estar aqui, sabe? Então, é isso. Deus tem seus planos, seus mistérios. Nós não entendemos, né, a grandiosidade do que Deus tem pra gente, né? A gente tem uma visão muito limitada. E Deus mostra que Ele tem um planejamento muito maior e muito a longo prazo, e muito maior do que a gente imagina e pensa, né? Então é isso, né? Então faz parte do nosso propósito, estamos aqui e eu estou muito feliz, eu sempre estou muito feliz. Então, enquanto vocês estiverem com a gente vai estar aqui com vocês. Com certeza. Podem esperar isso da gente, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, né, de apoiadores dessa grande família, basta entrar aqui embaixo nas nossas informações, você vai encontrar o link do Apoia-se Boa Semente Jovens, a partir de R$5. R$5 você pode estar contribuindo para esse projeto. E aí, é um projeto que você apoia, vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês a compor uma aula mais estruturada. Então, toda quinta-feira,
a gente envia para os nossos apoiadores material didático, que é um plano de aula, questionário, dinâmica, aprofundamento, coisas que às vezes não dá tempo de falar aqui na live, mas a gente traz esse material. Então, além desse material didático, a gente manda também os slides que a gente usa aqui. Às vezes, né, o aluno esquece a revista, às vezes o aluno não tem acesso à revista, a gente sabe que a revista está cara, né? Então, às vezes, a igreja não tem condição de comprar para todo mundo. E aí, o slide é um excelente recurso didático, que pode ajudar, né, ao aluno acompanhar ali a lição. Então, tudo isso é mandado por e-mail para os nossos professores, que são apoiadores, tanto pelo site quanto pelo Pix. Basta estar aqui no link do grupo do WhatsApp, corra para fazer parte, porque já estamos aí com mais de 300, 400 pessoas no grupo, né? Em algum momento esse grupo não vai caber mais gente, então corre, participa, e me encontre lá que você vai poder fazer parte do apoio pelo Pix, né? Que é uma forma mais, talvez, mais fácil de apoiar, tá? Então é sem compromisso, né? Você faz ali o apoio mensal, se quiser sair do apoio, tudo bem tranquilo. Nos avise, né, com antecedência, e aí você vai estar fazendo parte do apoio e recebendo esse material, abençoando a nossa vida, nós estaremos abençoando a sua também. Esse material que você recebe, você tem ele para o resto da vida, ele vai estar lá no seu e-mail e você pode utilizá-lo no momento que achar pertinente, porque às vezes numa aula no domingo não dá tempo de usar, você pode usar depois em qualquer outra reunião. Então, toda semana tem dinâmicas fresquinhas e prontas para serem utilizadas. Vamos aos comentários da aula passada. Temos bastante comentários. Adriane Gomes Feitosa, deve ser minha parente. Eu quero ler. Eu sou leitor de comentários. Esqueci. Esqueci, lê aí. Vamos lá. Adriane Gomes Feitosa. Tá vendo? Aí, é tua parente. Será? Ó. Vamos lá. Adriane Gomes comentou: amo suas aulas. Amém. Ficamos felizes aí, né? Não é para nos vangloriar, mas é para a glória de Deus. Então, amém. Continue com a gente aqui. Você leu o quê? Tipo, um para baixo aqui? Faz. Tá. Ana Maria comentou: amém, glórias a Deus, amém. Amém quer dizer que assim seja. Então, quando você dá um amém ali em qualquer coisa, você está concordando com aquilo, amém, que assim seja. Por isso que nós terminamos uma oração, nós falamos amém. Ou seja, que tudo isso que eu orei, que eu pedi a Deus, que assim seja, que assim aconteça. Então, esse é um amém, e ainda botou um glórias a Deus, amém. Eu traduzi no comentário da moça. Enfim. Adilson Eber comentou 4542, vou ler só o nome, né? Vamos ficar assim. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, né, meu irmão? Primeira vez você aqui? Não sei, né? Não sei também. Muito obrigada por comentar. Se for a sua primeira vez, a paz do Senhor. Se você estiver voltando a minha paz do Senhor, nunca esqueça de dar a paz do Senhor. Milena Miranda comentou. Está sempre aqui e comentando. Eu acho legal quando o pessoal vê a live às vezes depois e comenta, né? Sim. Então ele vai comentando assim conforme a live ele vai assistindo. Ela comentou, né? A gente falou sobre o bom samaritano, né? Ano passado, foi isso, né? Foi. Não, sobre ajudar alguém no caminho. Foi o bom samaritano. Oração. Não, foi sobre o amigo infortúnio. Gente, verdade. Então, gente, as lições estão passando muito rápido. Nossa, verdade. Mas foi sobre aquele anterior, foi aquele que, né, bate a porta depois do horário e tal, e você precisa ajudar, é verdade. Eu estou viajando já há muito tempo. Enfim, ela comentou que hospedar bem alguém é sinônimo de amor e sempre dar o de melhor. Aí ela comentou depois, né, também, mais alguma coisa. Deixa eu continuar no comentário dela. Ela botou: Daniel orava 3 vezes ao dia por ele e por seus irmãos. Aí a importância da oração e tudo mais. Então ela foi comentando conforme ela foi assistindo. Muito legal isso. Ovelha Amarela, que está sempre aqui com a gente também. Raquel Faustino. Sabe o nome dela? Meu pai do céu, vocês voltaram. Voltamos, não abandonamos vocês, não vamos embora, então estamos aqui, voltando sim. Parabéns, também. Parabéns pra gente. Estou muito feliz nessa fase. E comentando aí embaixo também: vocês juntos ao vivo, meu casal do coração. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Estaremos aqui, como eu falei, quando Deus nos der fôlego e nos der capacidade, estaremos. Estamos aqui. Com certeza. Então, agora o Rômulo vai fazer a introdução da revista, né? A introdução da lição. É importante fazer uma retomada, assim, no geral, da revista, né? Porque tem muita gente nova. Toda semana tem gente nova, né? E aí é importante fazer isso. E depois ele vai dar a introdução também. Vamos lá, gente. Lição de número 9, né? Mas tá aí para que você entenda o que a gente está comentando esse trimestre, né? Que é o último trimestre do ano, finalizando o ano de 2024. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Confesso que é um dos assuntos que eu gosto bastante, né? Que é um dos assuntos bem práticos, né? Na nossa vida cristã. E o evangelho, ele precisa ser prático. Então, as parábolas nada mais é do que Jesus ensinando na prática aquilo que em teoria, aquilo que nós deveríamos fazer na prática. Então, acho muito legal as parábolas de Jesus. Assim a gente vai aprendendo cada vez mais, né?
sabe que ele ensinava e instruía todo o povo, mas aos seus íntimos, aos discípulos, ele explicava detalhadamente o que ele queria dizer. Então, no final das contas, nós sejamos cada vez mais íntimos do Senhor para que essas verdades entrem no nosso coração. E fala lá que as parábolas de Jesus, ele vai dando um breve resumo sobre o trimestre, não vou ler aí para não perder tempo, mas o slide está aí para que você leia. Então vamos lá, lição de número 9. Prestando conta do que recebeu. Texto de referência, né? Nós vamos falar aqui, não está na revista, por curiosidades aí. Não sei se foi só nessa impressão aqui do aluno, né? Não sei se é do professor, vai ter. Mas está XXX, ou seja, é um código aí. Mas nós sabemos bem que se trata de Mateus 24, né? 25, Mateus 25. Do 14 ao 30. Do 14 ao 30. Então, vamos lá. Deixa eu conferir. 14. Vamos lá, tem a leitura semanal que vale a pena aí nós comentar com a revista na frente de todo mundo. Vale a pena a gente comentar que é bom que você leia durante a semana e vá mandando ali no grupo, né? Para já ir fomentando o pessoal a se introduzir na lição, para que no domingo você chegue e todo mundo não esteja voado sobre o que vai conversar. Você jogando aí toda semana já é uma forma de cutucar eles ali e falar, ó, sobre isso a gente vai começar no domingo, vamos conversar sobre isso. Enfim, versículo do dia. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está lá em Mateus 25, verso 21. Verdade aplicada. Como os bons despenseiros, devemos usar com zelo, responsabilidade e comprometimento os talentos que o Senhor nos outorgou. E é o momento de oração, né, que nós vamos fazer no final. Nós oramos no final para consolidar a lição. Fala para nós orarmos, para que sejamos vigilantes, a fim de não negligenciarmos a administração dos dons que recebemos do Senhor. Também forte aí esse momento de oração. No final nós estaremos orando sobre isso. Objetivos da lição, mais um slide aí. Vamos lá, vou ler no próprio slide, hein? Explicar o contexto cultural da administração dos bens na antiguidade, com apresentar a uma dando glória a Deus. Apresentar a conduta dos servos na administração dos talentos, tópico 2, recebidos, né, talentos recebidos. E o tópico 3, mostrar a prestação de contas dos servos para o seu Senhor. E a introdução diz, a parábola dos 10 talentos nos ensina que devemos agir com responsabilidade, comprometimento e diligência em tudo aquilo que o Senhor nos deu. E o ponto-chave, para finalizar essa vaporeana, diz que... Eu gostei dessa imagenzinha de Jesus, pastor. Talentos, dons e habilidades foram-nos ofertados pelo Senhor para que usemos na propagação do seu reino. Então é isso. Amém. Os talentos que nós recebemos não é para ser usado apenas para nós vangloriar, mas é para um fundamento muito maior. É o que nós vamos comentar aqui hoje, neste querido canal e nesta querida lição. Muito bom. Eu vou só voltar aqui, porque eu acho muito interessante, dessa vez você não comentou, mas que a revista ela é muito bem explicada com relação aos objetivos. Então, no tópico 1, que eu vou falar aqui com vocês, eu vou tentar explicar o contexto cultural da administração de bens na antiguidade. Então, como sempre fala aqui, que a revista ela traz o objetivo relacionando com os tópicos. Então, quando você finalizar a aula, você tem que fazer uma autoavaliação se você conseguiu abordar os pontos que a revista ela disse para você apontar. Você pode ir além? Pode. Mas o básico você tem que fazer, que é abordar essa temática aí na sua aula. Muitos alunos reclamam, né? Que às vezes o professor começa a dar aula, começa a falar um monte de coisa, começa a viajar, começa a dar exemplo de vida, que é importante em certa medida, mas a lição ela tem que ser passada na sua íntegra, né? Você pode adicionar uma coisa ou outra, mas a lição ela tem que ser passada. E isso é uma das questões que às vezes eu recebia de alguns alunos falando, poxa, fulano de tal da aula, mas ele viaja muito. Então, para você não viajar, segue os pontos estabelecidos pela revista, que não vai ter erro. Você fazendo o básico, já vai dar certo. Então, a gente entra então no tópico 1, a responsabilidade delegada. Então, antes de entrar um pouquinho, vou colocar aqui. A gente só tem uma revista. Vou tentar, conforme eu fui falando, trazer um contexto, né, histórico aqui da antiguidade, essa questão das viagens, do dinheiro, tudo mais, a gente vai comentando. Se você tiver alguma coisa para falar, porque eu vi que você anotou, mas logo aqui vai aparecer capacidade, aí eu não sei se você vai querer comentar. Não, mas a gente fala um pouco diferente, mas pode seguir. Talvez que você fale, eu só complemento depois. Tá, então beleza. Mas não tem a ver com o tópico que eu mencionei, só eu botei Só botou.
Então, beleza. Um ponto muito interessante também é que não ignore o texto de referência. Por mais que não esteja descrito aqui, é importante que você leia, né? Agora a gente estava... Eu acho que foi um erro de digitação, né? Agora a gente estava lendo junto à revista, né? E aí, é isso, a gente lê, e o Romulo já tinha lido e já tinha feito as anotações dele. Só que quando eu comecei a ler, ele começou, né, a ter mais insights do que escrever. Então, nunca ignore o texto de referência. Leia, mas essa parábola eu já conheço. Essa parábola eu já sei de cor e salteado. Não, pare, leia, se concentre, porque sempre tem algum ponto a mais que você pode explorar. Quer ler o comentário? Chegou um comentário. Ovelha Amarela, a Raquel, né? Raquel? Raquel Faustino. Raquel Faustino comentou: aleluia, glória a Deus. Glória amém, a Deus. Amém, amém. Estamos aqui. Obrigado. Comente aí, gente. Comenta aí, porque aí. É o primeiro comentário que a gente tem. Vai comentando, pode ler aí. Comenta aí, pessoal, participa da live. Então, vamos lá, toque com a responsabilidade delegada. Jesus nos conta a parábola dos 10 talentos ao fazer uma comparação com o reino de Deus, em que um homem, antes de viajar, confia os seus bens a 3 servos antes de se ausentar de sua pátria. Aqui a gente pode estar um tempinho sem gravar, então acho interessante também fazer uma recapitulação. Lá nas primeiras lições, a gente falou um pouquinho sobre esse método de ensino de Jesus. Ele usava as parábolas, né, situações ali do cotidiano, reais ou não. A gente discutiu isso um pouquinho em algumas lições, né, se alguns fatos ali realmente aconteceram, ou só apenas algumas, né, hipérboles, algumas histórias. Indiferentemente dessa questão de ser verdadeiro ou não, são questões ali, são histórias que Jesus trouxe ali ao povo para tentar ilustrar temáticas que na maioria das vezes na maioria, ou se não todas elas, são relacionadas ao reino de Deus. Eu acho que Jesus sabia que essa temática era um pouquinho complicada da gente entender, né? O reino de Deus, ele é um mistério. A gente já falou um pouquinho também em outras lições. Então, essa foi a forma, esse foi o método que ele encontrou de nos falar sobre essa preciosidade que é o reino de Deus de forma tão lúdica. Então, na aula de hoje não é diferente. Vamos falar aí sobre essa passagem de Mateus 25, onde temos aí a presença de um viajante, né? O personagem principal é esse viajante que deixa aí os talentos para 3 servos, 3 escravos, né? Aqui a revista ela vem trazendo essa palavra escravos, mas nós sabemos que na atualidade nós não chamamos mais de escravos, nós falamos escravizados. Então é um ponto também importante para a gente estar sempre se atualizando a nossa linguagem e fazendo uma autocrítica também, tá? Então a palavra é escravizados, mas só aí a título de curiosidade. Então a gente vai agora para o tópico 1.1, o Senhor que fez uma viagem. As viagens nos tempos antigos eram cercadas de incertezas, e devido às instabilidades climáticas sobre as viagens marítimas, ou mesmo as... Tô sem óculos. As viagens nos tempos antigos eram cercadas de incertezas, e devido às instabilidades climáticas sobre as viagens marítimas, ou mesmo as terrestres com seus desafios de percurso, não se podia planejar uma viagem, né, de uma agenda de forma precisa, ou seja, era algo muito incerto. A pessoa saía, viajava e não sabia se iria voltar. Quanto mais ela não iria sair com dinheiro, ela não iria, a gente chama hoje de dinheiro, né, mas nessa época não era essa nomenclatura. Então era algo muito incerto. As pessoas saíam, viajavam. A gente tem lá nas cartas de Paulo ele viajando aí por aí a navio. A gente sabia que o navio naufragava, né? Ele não é esse navio que a gente conhece hoje. Ou até mesmo no século passado o Titanic estava aí, que era um navio extremamente tecnológico, mas que ainda assim, né, afundou. Então, quanto mais nessa época, né, na antiguidade, como é que eram as viagens desse tempo? Então, era algo muito marcado pela incerteza. E aqui eu começando a entender um pouquinho e entrar um pouquinho na história, e eu gosto de entrar, eu comecei a refletir sobre essas viagens. Isso me lembrou a criação dos bancos na Idade Média. Existe uma história, né, existe alguns pontos que dizem que os bancos foram criados justamente porque as pessoas viajavam, não podiam passar, não queriam, né, era muito perigoso. Existiam muitos salteadores pelo caminho, então elas não pegavam o seu dinheiro e viajavam com o seu dinheiro. O que elas faziam? Nas saídas das cidades, geralmente tinham ali banqueiros ou pessoas sentadas em bancos mesmo de madeira. E eles entregavam o dinheiro a essas pessoas guardavam, davam um chequezinho, né, escrito, fulano de tal, deixou quantia de tal, e aí ele levava esse cheque, o dinheiro ficava. Na outra cidade, ele dava esse cheque e recebia o dinheiro.
Então, origem da palavra? É básica, por isso que eu fui dar uma pesquisada para confirmar. Eu já tinha visto isso na faculdade, mas é um pouquinho da história, para vocês verem a dificuldade que era essa questão da viagem na antiguidade. Então, era necessário que alguém guardasse dinheiro, te desse um papelzinho, né, falando quanto, e quando você chegasse na outra, você reavisse esse dinheiro. Então, só para ilustrar aqui um pouquinho sobre essa temática, que vai fazer a gente entrar aqui um pouquinho mais na parábola e entender. Então, continuando aqui, está dizendo que isso dificultava os proprietários e negociantes quanto à supervisão em outras regiões, porque indo mais a fundo ainda, quando a pessoa ali era dona de uma terra e ela de várias terras, né, ela deveria supervisionar ali diversas terras, diversos empreendimentos que ele tinha ali na época, era muito difícil ele fazer essas viagens. Então, ele deveria ter uma pessoa de confiança em cada um desses assentamentos para poder administrar, né, aquele local, administrar o seu dinheiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente entender aqui um pouquinho da estrutura. E aí, continuando, diz assim: os ricos dependiam de contadores instruídos para multiplicar o seu capital financeiro. Estes poderiam ser tanto livres quanto escravos. Na maioria das vezes, não era só a questão profissional, não era só a questão intelectual, de a pessoa ter a capacidade de multiplicar, mas era também a questão da confiança. Então, a pessoa com a qual o senhor depositava confiança, depositava ali o seu dinheiro, entre muitas aspas, né, era ali uma pessoa de confiança, como nesse caso aqui, não eram pessoas assim extremamente estudadas, não eram as pessoas talvez que a gente escolheria, eram pessoas escravizadas, né? Essas três, mas a gente vai perceber que mesmo em condição de escravidão, dois tiveram uma mente diferente. Não tiveram uma mente escravizada, não tiveram uma mente limitada, porque a condição que essas pessoas estavam não era capaz de limitar aquilo que eles poderiam fazer. Amém. E a gente é da mesma forma. Mas eu vou deixar porque o Rômulo ele vai aprofundar essa temática. Estou só trazendo aqui uma base. Verdade. Eu gostei dessa parte que eu gostei. Vou deixando uma coisa também. Não, mas é isso. Às vezes a nossa mente nos limita, né? E às vezes o nosso ofício, aí pelo menos comentou, às vezes te limita a fazer alguma coisa. Na verdade, não é assim. Às vezes você não deveria. Estavam na condições de escravizado, certo? Mas não tinham a mente de escravizados, talvez assim. Dois ali não tinham. Então, ali, muito bom, muito bem parafraseado. Quem fala muito sobre isso é Paulo, né? Paulo, quando fala que ele estava preso, né? O seu corpo estava preso, o seu corpo estava machucado, mas a sua mente não, né? A palavra de Deus não estava presa. Então, isso mexe muito pra gente. Você pode, vai anotando para ir despejando aí na cabeça do seu aluno, que eu acho que é super importante. A gente já comentou sobre muitas coisas falando sobre isso. Total, né? Em questão de comunidade, a pessoa que nasceu talvez num lugar, sim. A gente já comentou sobre assim, ou seja, o estado que você está, o que você nasceu ali, o local onde você vive, não limita o que você vai alcançar, mas sim, né, a capacidade que você tem de fazer as coisas e querer melhorar. Então, claro que para algumas pessoas vão ser mais fáceis. A gente não está falando sobre facilidade. A gente está falando em questão de você se limitar. Não, você precisa correr atrás. Para algumas pessoas vão ser mais fácil do que para outras. É assim, o mundo sempre foi assim, né? Mas que você lute, né? E que você percorra e coloque a fé, né? Acima de todas as coisas, né? Que aquilo que não seja capaz de você fazer, Deus vai fazer por você. É isso, então, entender que essa capacidade, ela não vem dos nossos próprios esforços, né? Essa capacidade, ela vem através de Deus, né? Ele que nos move, é Ele que nos mostra o caminho, né? Então, a gente aqui no Rio de Janeiro é cercado por comunidades, é cercado, assim, por pessoas que muitas das vezes não têm perspectiva de futuro. Elas estão vivas hoje, mas amanhã elas podem ser atingidas por uma bala perdida. Então, isso aqui é uma realidade que a gente vive aqui e que muitas das vezes as pessoas acabam se limitando, né, à condição em que ela vive. E a gente está aqui nesse mundo, né, a gente está aqui na Terra, a gente já falou isso em diversas edições, para pegar as boas novas e falar que existe um mundo, né, existe um Deus que é capaz de mudar as realidades, é capaz de realizar sonhos. Ele fez isso na nossa vida, tem feito cada vez mais. Então, essa é a nossa missão, trazer cada vez mais essas boas novas, né, que é o que o mundo tem precisado. Então, a gente deu aqui uma breve viajada, mas agora a gente retorna para o tópico 1.1. A comparação aqui se faz pela semelhança com Cristo, que foi ao Pai e não deixou estabelecido uma data para o retorno. Então, esse viajante, no caso, seria o próprio Jesus, que retorna para os céus, né, retorna para o Pai, mas deixa em cada um de nós uma missão. Então, cabe a gente entender e se questionar e pensar o que a gente tem feito com esses talentos.
Não sei se você vai aprofundar depois, mas eu não vou me ater a isso. Tópico 1.2, a repartição dos talentos. Ao sair uma viagem, o senhor entrega nas mãos dos seus empregados uma quantia considerável para a sua administração. Inclusive, lá no texto de referência... Tá travando um pouquinho. Ô, pessoal, comenta aí pra gente se se a voz está travando, se é só a imagem. Porque pra gente, eu tô vendo aqui que tá travando bastante a imagem. Quem estiver assistindo aí, comenta aí, pessoal, porque a gente não tem como. Parece anormal. Às vezes, talvez só pra gente, né, que aparece desse jeito. Comenta aí, pessoal. Quem estiver aí na live, a gente sabe que a gente tá fazendo umas lives um pouquinho mais tarde, né? Muitas pessoas não conseguem assistir. Então, quem estiver aí assistindo, comenta aí como é que tá a conexão. Tá? Então, agora a gente entra no tópico 1.2, a repartição dos talentos. Ao sair numa viagem, o senhor entrega nas mãos dos seus empregados uma quantia considerável para a sua administração. E aí, como eu estava dizendo, lá no início, não sei aonde exatamente, você falou um pouquinho sobre os dispenseiros. Os dispenseiros são nada mais, nada menos que administradores. Então, toda vez que você lê essa palavra, você pode traduzir por administração, administradores. No grego, estes servos eram, na verdade, escravos, né, conforme já mencionei com vocês, e receberam o talento de acordo com as suas capacidades. Eles receberam 5, 2 e 1 talento, respectivamente. James Strong ressalta que o talento valia 1.000 denários, e um talento de prata pesava 45 quilos, e de ouro, 91 quilos. Se fôssemos fazer uma atualização dos valores, um talento equivaleria aproximadamente a 2 anos e 7 meses de um trabalhador simples que receberia, né, um salário mínimo de hoje, mais ou menos. Então, 2 anos de salário mínimo. Um valor, né, que a gente pode tomar aí como considerável. Aqui vem a referência. Nossas habilidades são dádivas e dons dados por Deus, de acordo com as nossas capacidades. Cada um cuide com esmero daquilo que recebeu do Senhor. Então, não adianta a gente querer receber a quantidade que o outro recebeu. Porque não sei se eu já falo sobre isso também, mas provavelmente acontece, né, entre a gente. Porque a pregação de Jesus foi sobre isso, né? Foi total sobre isso. Você quer invejar, achei que era sobre... Aqui, ó. Peraí, deixa eu ler, que tem a ver com a conexão. Show de bola, então. Leonardo Santos comentou, oi, novo por aqui. A live tá boa e eu vou dar aula nesse domingo. Vim pegar um pouco da sabedoria de vocês. Amém. Amém. Na verdade, a gente só traz aqui um pouco de ideias. A gente costuma comentar que você não precisa dar uma aula exatamente como a gente está dando aqui, mas sim é uma sala dos professores, como a Poliana sempre diz aqui, onde nós debatemos aquilo que a revista está falando. Então, sinta-se à vontade para pegar aquilo que você acha pertinente, que você não acha pertinente, também fala, não, aplicaria de uma forma diferente. Amém. Faça do jeito como Deus colocou no seu coração e eu tenho certeza que você está no lugar certo. Pelo menos é isso. É isso. Que bom ter você por aqui. Tire foto, mande pra gente, né? Quem sabe na próxima live você não aparece aqui com a gente, né? Manda fotinho pra gente, que vai ser bem legal. O que eu estava dizendo aqui é que cada um tem que se ater àquilo que foi chamado, né? E não invejar o ministério do outro. Porque vamos traduzir logo. Quando a gente fala de talento, geralmente a gente fala de chamado, a gente fala de dons, a gente fala de ministério, a gente fala sobre aquilo que Deus entregou na sua mão, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Aí a pregação de domingo foi justamente sobre essa questão, que às vezes o Rômulo recebeu 5 e eu recebi 1, e eu quero os 5 que o Rômulo recebeu, mas eu não fui chamada para fazer as 5 coisas que o Rômulo fez. Então, às vezes, o que falta muito na gente é se recolher na nossa insignificância, parar de gravitar com, não, se fosse eu fazendo, eu faria de tal jeito. Não foi, eu não tenho capacidade. É reconhecer mesmo que nós não temos capacidade para certas coisas e fazer o que temos que fazer. Tem gente que não faz nem o que tem que fazer e quer fazer o do outro. Então, o que você pode falar aqui um pouquinho é sobre isso, ainda mais no meio dos jovens. Às vezes tem muito disso, né? Essa competição, essa rivalidade. E você como professor tem que mostrar que a casa de Deus não é um lugar para isso. Tem espaço para todo mundo. E aí a gente vai ver mais na frente, né, na parábola, que aquele para quem mais é dado, mais será cobrado. Então, às vezes você inveja uma posição, você inveja um lugar que você não tem maturidade espiritual suficiente para estar ali. Você não quer nem pagar o preço para estar ali. Então, assim, toma muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, no geral, nós todos, de invejar coisas, a gente vê aqueles pregadores pregando naquelas megas igrejas e tudo mais, e falar, não,
querer estar ali, mas pagar o preço que aquela pessoa paga, a gente não quer. Eu lembrei de uma frase muito boa, que eu acho que vai caber muito bem aqui. Né? Tio Ben já dizia para o Peter, com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Ele é um grande fã de gente. Então, assim, não, brincadeiras à parte, mas isso é verdade. Sim. Né? Quanto mais capacidade, mais responsabilidade. Então, e eu digo mais, né? Às vezes, né, você inveja aquilo que é do outro e é justamente isso, você não sabe a responsabilidade que é aquilo que foi dado para o outro. E digo mais também, às vezes você recebeu um, mas talvez esse um ou dois aí, que um deles receberam, você poderia fazer com mais excelência. Então, às vezes, a gente compara muito, né? Às vezes, pessoas recebem mais, mas não fazem da forma como deveriam fazer. E se você for fiel naquele pouco, que é justamente o que a parábola fala, o fundamento da parábola, naquilo, né? Se no pouco você foi fiel, muito será dado a você. Então, é isso. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração da melhor forma possível. E capacidades são distintas, né? Pessoas são chamadas para o canto, outras pessoas são chamadas para a área da pregação, outras são chamadas, às vezes, para não aparecer nos holofotes, né? Na verdade, nenhum de nós deveríamos pensar nisso e buscar isso. Só que pessoas, vocês vão saber, e assim acontece, pessoas, às vezes, são chamadas para falar para grandes multidões, e outras pessoas, às vezes, são chamadas para ser um pastor de uma igreja local, onde muitos nunca vão conhecer o nome daquela pessoa, mas ele precisa fazer com excelência da mesma forma, porque no final das contas, não é para nós sermos vistos, mas sim, né, para o nome de Deus ser glorificado. Então, pense sobre isso, né? Muito forte isso. E essa questão da capacidade... Essa questão da capacidade cabe muito mais no teu, no que no meu. Eu escrevi só porque você estava falando, é por isso que eu complementei, era o que eu iria falar no meu entendeu? E essa questão da capacidade, eu acho assim muito profundo, porque ninguém melhor do que o nosso Criador para dizer a nossa capacidade. Então, quem sou eu, que nem me conhece, quem é o Rômulo, que nem se conhece em sua plenitude, para querer dizer o que ele tem que fazer, o que ele não vai fazer. Deus sabe o que eu sou capaz de fazer, Deus sabe o que ele é capaz de fazer, né? Então, se a gente fazer aquilo que Deus mandou, que aquilo que Deus nos mandou fazer já vai ser meio caminho andado, eu tenho certeza que ele vai se alegrar bastante. E a ideia não é a quantidade inicial que Deus colocou na sua mão, mas a quantidade final, né? A gente sabe que teve um ali, um teve 5, multiplicou, o outro teve 2, multiplicou, e o outro teve 1, enterrou, tá? Então a gente vai aqui continuando a lição, você que está aí de casa pode continuar comentando, e o Rômulo vai dar continuidade. Amém. Se tiver alguma referência, já... Não marquei porque é onde a gente está lendo na parábola. Deixa eu passar aqui. Então, é isso do tópico 1, muito bem explicado aí pela minha amada mulher e linda. Agora eu vou para o tópico 2. Vamos comentar um pouquinho mais agora sobre a confiança estabelecida, né, para cada um deles. Eu tenho que lembrar que está batendo aqui, ó, estou sempre na minha cara. Mais embaixo. Vamos lá. Após receberem seus talentos do seu senhor, os servos agem por conta própria e com autonomia, administrando da sua forma os bens delegados a eles. Vamos parafrasear aqui, que é importante a gente salientar que tudo que eles receberam agora, depois que o Senhor deu, por mais que o Senhor ele vai voltar para buscar, nesse meio tempo é responsabilidade deles. Ou seja, se todos fracassassem, todo aquele salário que ele tinha dado para cada um deles, todos iriam fracassar. Ou seja, o Senhor aposta neles. Isso é um ponto importante. O Senhor está apostando neles e também aposta em cada um de nós. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, primeiro ponto do tópico 2. Responsabilidade sua, responsabilidade minha, responsabilidade nossa. Agora nós temos autonomia para usar da forma que nós queremos aquilo que Deus nos deu. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. 2.1. A distribuição aos seus servos. Jesus afirma que tanto o primeiro quanto o segundo servo começaram a negociar e granjear outros talentos. A palavra negociar, do grego, eu tentarei ver? Ergazomai. Se for assim a pronúncia, né? Pode ser traduzida por trabalhar arduamente, empenhar-se e fazer negócio. Muito bom. Muito bom. Vamos botar um ponto aqui. Ou seja, aquilo que foi dado a eles exigia deles uma responsabilidade. Trabalho. Foi dado conforme a capacidade e exigia deles uma responsabilidade. Ou seja, não era ficar dos braços cruzados, mas eles tinham que fazer alguma coisa em prol daquilo. Não era caixinha da Nubank. Você bota o dinheiro fica lá rendendo. Rendendo lá. Nada disso. Você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa. E 2 desses 3 servos entenderam isso. Entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa em prol daquilo que eles tinham recebido. E assim é o Evangelho. Vamos continuar.
A multiplicação dos talentos não pode ser através de algo natural, mas a partir de um trabalho intenso e severo, que exigiu dos servos dedicação e esmero. Confesso que eu não botei a tradução da palavra esmero, não tem muito. Se puder dar um Google aí, só pra gente comentar aqui direitinho. O apóstolo Paulo afirma que o salário do trabalhador não é um presente, mas um direito, por causa do trabalho que realizou. Está lá em Romanos 4:4. Da mesma forma, somos nós. Aí ele vai trazendo um pouquinho para a nossa realidade. Quando cremos naquele que nos justifica, a fé é dada por justiça, assim como Deus fez com Abraão, que está lá em Romanos 4:22 também. Comenta aí. Que quer dizer esmero significa perfeição e cuidado com quem se faz alguma coisa. Ou seja, fazer com perfeição, fazer bem feito. Né? Vamos botar assim, esmero quer dizer que você fez bem feito. Então vamos traduzir. Severo, que exigiu dos servos dedicação, e esmero, ou seja, um trabalho bem feito, um trabalho feito com perfeição. Vamos pontuar agora cada uma dessas coisas aqui. Deus nos deu algo para 3 servos, né? E cada um usou de uma forma diferente. No 2.2, a gente vai comentar sobre o que fez o que os outros não fizeram. Mas vamos comentar sobre a parte boa aqui e sobre talvez, e a realidade é como nós devemos encarar o evangelho e como nós devemos ser como esses 2 servos aqui, que usaram com ousadia, com trabalho árduo, forte, né? E fizeram bem feito, fizeram da melhor forma que eles poderiam fazer. Então, ele fala aqui que tem a ver com trabalhar arduamente, labutar e empenhar-se em fazer negócios. Eu lembrei muito, na verdade é o que relaciona aqui ao próprio Evangelho. O Evangelho chegou ao seu coração e chegou ao meu coração, ou seja, um dia alguém pregou para você, através do seu pai, que abaixo do Senhor Jesus é o dono desse canal, que eu sei que ele vai dizer que Deus é quem direciona, então Deus colocou no coração dele para criar e hoje nós estamos aqui. Ou seja, essa mensagem chegou ao seu coração basicamente por uma geração, que antes de você começou isso, certo? Ou seja, chegou até você. Assim também foi um pouco da minha vida também, que muito novo eu conheci e graças a Deus hoje boa parte da minha família já segue também esse evangelho e vivemos em prol disso. Mas a questão é, um dia o evangelho foi pregado a nós. A questão é, se um dia foi pregado a nós temos agora uma responsabilidade de fazer com que esse evangelho alcance outras pessoas também. Ou seja, os talentos que foram dados para a vida da Poliana e para a minha vida, age e nos dá a capacidade de ter uma responsabilidade. Ou seja, quanto mais talentos, mais responsabilidade. Então, se esses talentos chegaram, se essa mensagem chegou ao coração da Poliana e ela viu onde ela se enquadra nessa mensagem, ela agora tem uma responsabilidade de fazer com que essa mensagem percorra outros corações. Ou seja, chegou no coração da Poliana, agora ela precisa ter a responsabilidade de comentar para que esse evangelho continue e alcance outras pessoas. Por isso que fala quando nós fazemos com dedicação, com trabalho árduo, empenhar-se, fazer negócios, isso tem muitas coisas a ver também com como você vai exercer o seu papel na obra. Ou seja, Deus te deu as capacidades, Deus nos deu uma boca para falar, um cérebro para pensar, então por que você não vai usar isso em prol do reino? Ou seja, hoje você está aqui ouvindo essa aula porque talvez no domingo você vai lecionar essa aula, você vai dar essa aula, ou seja, você já está se preparando para algo que você vai exercer depois. Assim é aquilo que Deus colocou no nosso coração. Você precisa entender aonde você vai ser capaz na obra e de fazer alguma coisa e fazer bem feito. Então, isso, uma grande prova dessa ideia é o próprio canal aqui que nós fazemos. Ou seja, nós sabemos Deus, onde Deus nos colocou, sabemos qual o propósito, primeiro unicamente, na minha vida, na vida da Poliana, e agora como um casal juntos, de que nós devemos fazer isso daqui. Nós fazemos, basicamente, para que esse trabalho continue e nós devemos trabalhar arduamente. Essa é o nosso fundamento, é aquilo que nós acreditamos que Deus colocou na nossa vida. Talvez na vida de outras pessoas seja algo diferente, talvez seja a área do canto, talvez seja a área do evangelismo, apesar de que todos nós somos evangelistas, todos nós devemos pregar, missões é para todos, mas eu estou dizendo isso, que alguns foram dados a capacidade da pregação, outros foram dados a capacidade do ensino, outros foram dados a capacidade do canto, e assim vai, né? É exatamente o que fala em Colossenses. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Alguns são braço, outros são pernas, outros são cabeças, ou melhor, cabeça é Jesus, outros são orelha, boca, e ele vai falando, como é que eu vou falar para a orelha que eu não preciso da boca? Como é que eu vou falar com o nariz que eu não preciso dos olhos? Não é sobre isso. Todos nós precisamos um do outro.
e todos nós temos essa capacidade. Ou seja, cada um é colocado em uma área específica e todos são importantes dentro desse reino. Está aí as capacidades. E está aí você entender onde você é colocado e você fazer bem feito. Seja como esses 2 servos que pegaram aquilo que eles tinham, trabalharam arduamente e multiplicaram aquilo que o Senhor deu para ele. Ou seja, Deus tem uma capacidade. Multiplique isso na vida das outras pessoas. Outras pessoas precisam ser abençoadas por aquilo que você recebeu do Senhor. E aquilo que você recebeu do Senhor não é para você guardar apenas para você. Então é sobre isso. Use os talentos que foram te dados para abençoar a vida de outras pessoas. E a gente comentou sobre isso na oração do Pai Nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia, ou seja, não use só para você, use em prol de todos que são do teu derredor. Foi assim que Jesus fez, o Filho de Deus fez, e é assim que nós devemos fazer também. Amém? É isso, muito bom. A capacidade é algo único, mas os frutos, né, que serão ali dispensados através da sua capacidade, que é para compartilhar, que é para alimentar o próximo. Também já falamos muito sobre isso, mas acho que você conseguiu resumir bem esse tópico. Então, eu também falaria muito isso, sobre quanto que está relacionada, a multiplicação está relacionada com o trabalho. Então, nada acontece fácil, a multiplicação não é fácil, é árduo. A gente sabe que aqui, no caso, a gente está dando o exemplo de ser professor, de dar aula, a gente sabe que é complicado. Às vezes, tem pessoa que trabalha a semana toda, só tem um domingo de manhã para descansar, e tem que ir para a igreja, tem que dar aula. Então, é um processo cansativo, é um processo, né, que dói mesmo, né? A gente, como humano, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, mas nós sabemos para o que nós fomos chamados. E aí é se colocar na posição, se colocar na brecha e desempenhar aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, aí isso também, às vezes, a gente relaciona muito, né? Você começa a dar aula para uma pessoa só, aí se você desanima, dando aula para uma pessoa, Deus não vai te colocar para dar aula numa classe com 50 pessoas, com 100 pessoas. A gente aqui no canal, com tanta gente que a gente nunca nem imaginou ter esse contato com essas pessoas. Então, assim, não desanima. Mesmo se você estiver com 1 aluno, com 2 alunos, 3 alunos, são essas pessoas que Deus colocou na sua mão e tem te capacitado para dar aula para essas pessoas, né? Então, conforme o tempo vai passando, se for da vontade de Deus, você vai dar aula para mais pessoas, mas se você tiver que dar aula para uma pessoa pro resto da sua vida, que você dê com alegria, que você dê ali com um amor no coração. É verdade. Então, se você entender que, tipo assim, Deus te... Mas eu penso comigo, né? Deus te deu a responsabilidade de uma vida. É muita então, coisa. Se às vezes trabalhar, né, com várias vidas é muito difícil, se você tem a capacidade de trabalhar com uma só e fazer com excelência, o quanto você não poderia se dedicar por aquela única vida que Deus te deu? Então, pense sobre isso, né? Às vezes nós queremos um grande cenário, grandes estádios ali nos ouvindo, só que no final das contas, se você for um divisor de água na vida de uma pessoa, é um mérito muito grande. E realmente tem muito a ver com isso, né? A gente às vezes começa a dar aula e às vezes os liderados não chegam no horário, ou que você tem pouca aula ali para dar, você não consegue, alguns não deram a lição. Só que no final das contas, você precisa te motivar. Essas coisas que estão fora da sua capacidade não pode te limitar, né? E você tem que fazer, né, bem feito, para seja quantas pessoas estiverem te ouvindo, você tem que fazer bem feito. Eu sei que momentos e momentos. Alguns de vocês vão estar mais felizes, outros vão estar mais desmotivados. Só que no final das contas, o que vale é você entender que você não está fazendo aquilo para você. Nunca foi sobre você, né? Tá aí a música do Morado, não é sobre a gente, é sobre ele. Então, que nós venhamos a fazer da melhor forma possível. Então, se Deus tem uma vida para cuidar, cuide dessa vida, né? Aí, quando você for fiar no pouco, muito será dado a você. E Deus, tenho certeza, Deus vai te dar outras pessoas também para cuidar. E no final, a obra é dele, né? Os talentos são deles. Eles foram apenas emprestados para nós, para que a gente administrasse, né? Eu acho que o ponto geral também é um pouco disso. E entra muito no que meu pai falou no domingo, né? Às vezes a gente fica nessa preocupação, que o fulano não vem para a igreja, que eu dou aula para uma pessoa só, e que não sei o quê, e que não sei o que lá. Gente, faz a sua parte. A igreja, como meu pai disse no domingo, ela tem um noivo. Ela tem um marido, né? E não somos nós. Nós estamos ali como as virgens, né? Tentando preparar o espaço, tentando ali ajudar. Nós, muitas vezes, estamos na posição de noiva, sim, mas também estamos na posição de preparar ali o casamento e tentar fazer com que as coisas aconteçam, mas entender que a obra é de Deus. Então, Ele faz da forma que Ele quer. E Ele sabe dos nossos corações. Então, faça o seu melhor, que o resto Ele cuida, que já é muita coisa, né? O resto como se fosse pouco, não, mas muita coisa. Não, mas é isso, tá fora da nossa capacidade, Ele faz, né? Às vezes a gente quer fazer aquilo que Deus tem que fazer, né? Aí você tem que cuidar para não estar tomando o papel de Deus na sua vida, né? No final das contas, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. É isso. O resto, que é o caso que Ele não tem a capacidade, é com Ele. A Ovelha Amarela comentou,
Na verdade, Leonardo Santos comentou amém, né? Depois de tudo que a gente falou. Amém. Que assim seja. A ovelha amarela comentou, Raquel Faustino, a paz do Senhor, de fato, irmão Leonardo, deu muita sabedoria. Amém. É Deus, é Deus. E comentou também, vem pra cá, né? Agora que eu percebi. Poli Rômulo, errei meu nome. Poli e Rômulo, amo vocês, pois agem de maneira humilde, humana e sem abrir mão da espiritualidade. Meu Pai do céu. Amém, amém. Novamente, não é nossa capacidade. Se Deus colocou aqui, é uma responsabilidade, né? Gigantesca, mas é porque se a gente não se achava capaz, é porque ele vai nos capacitar. Então é isso. No final das contas, é uma responsabilidade grande, mas não, a responsabilidade não é falar para muitas pessoas, mas sim do que eu estou falando, né? Então, viver, né? É isso, é viver. Então, falar daquilo que a gente crê, né? Então, é sobre isso. Então, vamos lá. 2.2. 2.2. A atitude dos servos. Agora, falando um pouco do outro servo, né? Que foi infeliz aí e não fez da forma como deveria fazer. Vamos lá. É interessante essa parábola que ele usa os dois exemplos. Os exemplos que deveria ser feito, né, que foi feito ali pelos dois servos, fizeram da forma certa, e ele agora vai usar o exemplo da maneira errada. E entenda uma coisa, nós não precisamos fazer da maneira errada para aprender, né? A gente pode aprender o Gelson Birá fez às vezes um quadro, né, no canal dele, que ele falava assim, aprenda com quem caiu e não caia para aprender. Ou seja, não preciso falhar para aprender, eu posso aprender com quem já falhou. E tá aí os exemplos da Bíblia com quem falhou, né, e como a gente pode aprender. E outro ponto disso que você falou agora é que nós que somos filhos mais novos, né, a gente vive muito isso, né? Os irmãos geralmente são mais velhos, eles erram bastante. E aí a gente que é mais novinho, um privilégio, a gente vai aprendendo. Então o filho mais novo ele não é mais sonso, mas ele é uma pessoa que aprendeu com os erros dos mais velhos. Então a gente não comete. Deveria. Né? A gente não comete os mesmos erros. Eu não deveria cometer. Vamos lá. 2.2. Atitude dos servos. Enquanto dois servos trabalharam com afinco para multiplicar seus talentos, falando dos outros que a gente comentou, vou comentar, um enterrou a quantia deixada em suas mãos. Ponto. Um dos meios mais seguros na antiguidade e menos lucrativo de proteger seu patrimônio era enterrá-lo, tendo em vista que seria melhor investir o dinheiro nos bancos. Foi aquilo que a gente já comentou também. Atualmente, ainda se descobrem tesouros que foram enterrados em tempos remotos. Neste caso, a atitude do servo de enterrar a quantia foi caracterizada por medo e desleixo, né? Desleixo tem a ver com descaso também. Ele não se importou da forma como deveria se importar. Ou seja, se o outro é feito com esmero, e é feito da melhor forma como você deveria fazer com perfeição, o desleixo é justamente o oposto disso. Exatamente, são palavras opostas. O desleixo é você não fazer e fazer mal feito, né? Se o outro é fazer bem feito, ele quer fazer mal feito. Pois era inconcebível para um administrador, nos tempos antigos, receber tal quantia e não investir. Olha aí, que interessante. Deus não nos estabeleceu como tímidos e covardes, mas nos deu o espírito de fortaleza e ousadia. Está lá em Timóteo 1, verso 7. Né? Mesmo quase perto dali daquilo que você comentou em relação quando Paulo fala para Timóteo. Sobre a prisão, né? Sobre a prisão. Enfim, pertinho. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Se por um lado, no tópico 2.2, ele falou daqueles que fizeram bem feito, agora ele vai falar daquele que fez mal feito. É interessante falar que o que fez mal feito foi o que recebeu menos. E a gente não pode, eu acredito pelo menos que o fundamento da parábola não é a gente justificar com aqueles que recebem menos que vão fazer mal feito. Não é sobre isso, porque desde o início a gente está comentando que não é sobre isso, porque poderia sim o outro ter recebido mais, né, e fazer mal feito, e esse que ter recebido menos fazer bem feito. No final das contas, não é sobre aquilo que você recebe e a quantia que você recebe, mas é como você exerce a sua responsabilidade com aquilo que você recebeu. Anota isso aí. Isso aí foi bom, foi difícil até falar isso. Mas, enfim, não é o que você recebe, mas é o que você faz com aquilo que você recebe. Sabe? Não é como, e sim o que faz. Vamos lá. O quanto, né? E sim como. Vamos lá. Não o quanto, e sim como você faz. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 pontos que eu acho muito interessante. O medo, ele não pode parar a gente. E eu acho que é o que para muitos crentes aí. Muitos crentes receberam boas quantias, receberam boas capacidades, bons talentos, e às vezes o medo, né? E o receio de não dar certo para muito crente. Um grande exemplo disso é que às vezes você é um novo convertido e você não se acha capaz de exercitar uma função ou não se acha capaz de comentar e falar sobre o evangelho para alguém. Só que no final das contas,
é a capacidade. O Evangelho chegou à sua vida, então você tem que fazer da melhor forma possível. Eu estou usando esse exemplo do Evangelho, que é o que a gente comenta aqui sempre. A ênfase do Evangelho é o quê? É ir pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, é o que todos nós deveríamos fazer. Mas muitos, por medo, não vou nem colocar o desleixo aqui, mas por medo, acabam não fazendo. Então, cuidado para o medo não parar você. Às vezes, né, isso acontece muito também. Deus nos deu boas capacidades, Deus acredita no nosso potencial e coloca muitas vezes isso na nossa vida, só que nós não acreditamos às vezes, nós não usamos da forma como deveria acontecer. Não sei de você, mas sabe aquelas oportunidades que às vezes surgem do nada, que às vezes nem não comentam sobre você e falam, tal dia você pode trazer a palavra, ou tal dia eu vou te colocar como na liderança e tudo mais, você aceita, e você vai sempre recusando. No final das contas, às vezes é um medo caracterizado de você achando que não vai ser capaz de fazer. Só que se Deus te deu a capacidade de outra pessoa de te convidar, é porque a outra pessoa enxerga um potencial na sua vida, e é porque Deus muitas das vezes enxerga muito mais do que a gente. Então, cuidado para você não estar recusando muita coisa, e no final das contas, Deus está te dando a capacidade, e Deus está confiando em você, estou te entregando isso, e você está sempre recusando. Isso não é para todos os critérios, tá? Não estou usando que toda oportunidade você tem que aceitar, toda convite para liderar um grupo você deveria aceitar, não é sobre isso. Eu estou falando que muitas das vezes acontece muitas insistências em alguma coisa. Às vezes você é convidado toda hora para trazer uma mensagem, toda hora para trazer uma oportunidade, e você sempre recusa. No final das contas, às vezes é um medo caracterizado no seu coração, e muitas das vezes você está impedindo de Deus exercer a capacidade que Ele colocou na sua vida. Então tome cuidado de você não estar parando, né, os seus talentos, de você não estar pegando esses talentos e enterrando ali, porque no final das contas o talento precisa ser mostrado e precisa ser exercido, né? Então tome cuidado em relação a isso. Deixa eu continuar lendo aqui esse pedacinho no final. Aí ele fala aqui, pois era inconcebível para o administrador nos tempos antigos receber tal quantia e não investir. Deus não nos estabeleceu como tímidos e covardes, mas nos deu espírito de fortaleza e ousadia. Ou seja, tudo que Deus colocou nas suas mãos é o que você deveria fazer bem feito, e você não pode esconder aquilo que você recebeu. Qual era o erro daquele servo, né, que recebeu a menor quantia, mas fez da pior forma? Ele pegou e escondeu. Então, novamente, tome cuidado para que você não esteja escondendo os dons que Deus te deu na tua vida, a capacidade que Deus deu na tua vida, porque se Deus te chamou, é porque você tem capacidade e você vai conseguir fazer. E eu falo isso justamente para os professores. Tá aí o Leonardo, ele falou que vai dar aula, né, nesse domingo, não sei se é a primeira aula dele, imagino que não, mas vamos supor que fosse, né, a primeira aula. Se Deus te chamou, se Deus colocou aí no seu coração, é porque você tem a capacidade. Então, pense sobre isso. Pense sobre isso. Às vezes você não enxerga a capacidade na sua vida, mas Deus tem exercido e tem te colocado ali no caminho para fazer. Então, se Deus te chamou, faça. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, é de fato assim. Se coloque na posição de fazer e faça o evangelho, faça e exerça da melhor forma, e não guarde seus talentos, né? E não enterre seus talentos. Esse é o pior erro que você poderia cometer. Não enterre seus talentos, porque você é uma grande flecha na mão do atirador. Então, o atirador é Cristo, ele nos direciona, ele aponta e ele nos lança. Só que nós temos a capacidade de acertar o alvo. Então, tente fazer da melhor forma. É isso. Ficou meio filosófico esse pedacinho aqui, mas deu para entender? Ficou muito bom. Eu fiquei aqui, durante sua fala, refletindo bastante sobre essa questão do medo. E eu acabei notando aqui, porque essa questão do medo, às vezes, vem muito pela falta de conhecimento, pela falta de busca pelo conhecimento. Então, eu não quero receber a oportunidade porque eu não vou ter nada para falar. Simplesmente porque eu não busco. Aí entra no desleixo. Desleixo, exatamente. Porque serve a Deus assim, Se você recusa a oportunidade porque você não sabe, é desleixo, porque no final das contas... Pior ainda, pior do que ter medo. Sabe? Exatamente. Mas é algo que acontece muito no nosso meio, né? Eu mesma já vivi muito tempo assim, não quero oportunidade, não quero ser professora, porque vou falar o quê? Eu vou receber oportunidade, mas e aí? Sabe? Então, isso que o Rômulo falou, é um desleixo da sua parte, você não buscar, né, ter mais intimidade com esse Deus que você fala que serve, mas você não sabe nada. Você não tem um versículo para citar, você não tem uma bênção para contar, você não tem nada para dizer, nada para edificar, né, o outro. Então, assim, entra nesse tópico do desleixo. Então, cuidado, porque o medo ele pode vir através disso, dessa falta de conhecimento
falta de base, né, para passar ao próximo. A gente tem que sempre ter pão. Falamos sobre isso na aula passada. Então, quem não assistiu, assiste. Ó. Ó, Leonardo Fernandes comentou, ó, já é a 4ª aula dele, tô indo bem, eu acho, porque já me chamaram de novo. Amém. Se chamaram de novo é um bom sinal. É um bom sinal. E se você, não que o nosso canal, mas se você está buscando mais conhecimento, isso mostra muito da sua intenção. E achar, caramba, eu posso melhorar. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, eu posso buscar mais conhecimento. Então, isso diz muito. Cara, se você tá aqui, né, numa terça-feira aí, 10 horas da noite, nos ouvindo, né? Então é você entender que você tem uma missão agora, a partir de agora. Então o evangelho é sobre isso também, as missões que Deus nos dá. Primeira missão de comunicar o evangelho às pessoas e de cuidar de pessoas. E Deus está te dando essa capacidade do ensino. Então, use da melhor forma possível, porque é uma responsabilidade muito grande. Então é sobre isso. Muito bom, muito bom. Você de fato não está enterrando seus talentos. Se por um momento você enterrou, talvez você está cavando e usando da melhor forma possível. Você está investindo. E investindo na vida das pessoas, que tem muito a nos trazer aí, né? Trazer como recompensa. Isso aí. Agora a gente chega agora no tópico 3, o retorno do Senhor. Confesso que esse tópico não tem muita coisa, mas a gente vai vendo aí como é que vai ser. 3. Assim como tinha prometido, aquele Senhor voltou para a sua terra e solicitou a prestação de contas dos seus servos. Aí foi o momento de clímax, né? Foi o momento... Não, pois... Não. Então aqui nós chegamos no momento de clímax, o momento da prestação de contas, que também nós iremos passar. Nós iremos passar por esse momento de prestação de conta. Não é à toa que, seguindo Mateus 25, a gente leu a parábola, um pouquinho mais à frente vai ter a parte do juízo final. Eu estou aqui aberta a passagem, cadê? A partir do 31 começa a falar sobre o juízo final. Então não é só esses servos que passaram aí por esse momento de prestação. Nós também iremos dar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então vamos lá. 3.1, a prestação de contas. Por mais que se delongasse em sua viagem, chegou... isso aqui é muito bom. Né? Muito bom. Que às vezes a gente acha que ele está tardando, né? Que meus avós falavam que ele iria voltar e não voltou. Então, isso é muito atual. A palavra de Deus é muito atual. E as parábolas, né, mais do que nunca, também são atuais. Quebrando a cadeira aqui. Então, por mais que se delongasse em sua viagem, tendo em vista esse contexto de difícil, né, acesso a outros lugares, chegou o dia do retorno do Senhor à sua propriedade. E com isso também a prestação de contas com os seus servos. Os servos que multiplicaram os talentos foram recebidos com alegria e honrados, enquanto que o servo negligente foi enviado para a prisão. É uma honra poder servir a Deus e por ele ser usado em sua obra. Fomos chamados para multiplicar o seu reino com nossas aptidões e proeficiências, e não sermos ociosos. Que possamos utilizar nossos dons e talentos na obra a fim de glorificarmos a Deus e na prestação de contas com Ele sermos aprovados. Então é essa a ideia de que o que a gente faz aqui não é em vão, né? A gente não faz aqui nada à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito e tudo tem um clima, que é esse momento da prestação, que tem um desfecho. O desfecho que a gente espera que aconteça é o desfecho que aconteceu com os 2 servos que multiplicaram, né? Então a gente quer se apresentar diante de Deus e receber, né? Não que a gente quer ser aplaudido, não é sobre isso, mas a gente quer ter a satisfação de ter feito algo pelo reino, né? A gente tem essa satisfação de ter sido encontrado por esse amor, ter sido abraçado por esse amor e poder ter convidado outras pessoas para participarem dessa festa, né? Então acho que essa é a ideia desse tópico. Né? Muito bom. Eu acho que a gente quer o reconhecimento, só que o reconhecimento do próprio Deus. Né? E não sim daquilo que nós não deveríamos buscar o reconhecimento das pessoas, né? Porque as pessoas são homens e mulheres semelhantes aos mesmos defeitos que nós, os mesmos erros que nós. Mas quando a gente espera o reconhecimento de Deus para isso, é algo muito maior. No final das contas é isso. Cuidado para você não estar esperando o reconhecimento das pessoas. Você falou algo importante que é como realmente termina a parábola, mas acho que talvez cabe melhor no 3, depois de falar isso, para finalizar. Mas é justamente ele falando no final. Fala isso no 3, pelo menos para finalizar direitinho. Tem algo a comentar? Não, pode seguir. 3.2. É isso aí, 3.2, que eu acho que é uma coisa que engloba, né? O 3 pelo menos engloba aí, porque a gente vai ser um pouco mais rapidinho. Pode fechar. Fala que a recompensa pela fidelidade.
Não podemos agir de forma irresponsável. Devemos nos comprometer com a obra de Deus, pois se não o fizermos para isso, Deus levantará outra pessoa para realizar a obra designada para ele. Essa lição tá muito boa. É verdade, porque, novamente, se você não fizer, você não é insubstituível. Vai ter alguém que faça. Com todo respeito, né, irmão Leonardo está aqui com a gente, mas, por exemplo, você falou que é a sua quarta aula. Se você na quinta não decidir mais dar, Deus vai levantar outra pessoa. Mas você, por amor, né, e por responsabilidade, sabendo a capacidade que você tem, você vai voltar na quinta aula também, vai voltar na sexta, na sétima e vai continuar sendo professor. Profetizo isso aí na tua vida. Amém, para continuar aqui com a gente. Mas o que eu quero dizer é que nós não somos insubstituíveis. Dei o seu exemplo, mas vou dar o exemplo também nosso aqui. Se a partir da próxima semana a gente desistir de fazer isso aqui, nós não chegarmos para fazer essa aula, Deus vai levantar outras pessoas que vão fazer, outros casais, outras pessoas, e vão fazer da melhor forma possível, porque Deus é assim, ninguém é substituível na obra. A obra não vai sofrer. Exatamente. Outra coisa que o pregador comentou no domingo também, no domingo à noite que a gente estava lá, ele comentou sobre essa ideia de a gente não ser insubstituível. De Deus precisar da gente. Quando Deus fala, Deus está precisando de você para tal coisa. Deus, no final das contas, ele não precisa da gente. Ele nos quer participantes, mas ele não precisa. Nós precisamos. No final das contas, a oração que nós fazemos é porque nós precisamos, não é porque Deus precisa. Deus, ele quer nos ouvir. Só que ele não precisa nos ouvir. Ele não precisa para que ele continue sendo Deus. Ele não precisa para que ele responda. Muito antes de você pedir, ele já sabe. Então, no final das contas, Deus, ele quer esse relacionamento. Deus, quando ele cria o homem para se relacionar com ele. Ele não cria o homem porque ele precisava do homem. Deus com o homem, fazendo o homem e não fazendo o homem, ele continuava sendo Deus. Agora, o homem sendo feito por ele, deu a capacidade do homem de se relacionar com esse Criador. Então, é isso. No final das contas, nós somos os mais privilegiados e nós somos os mais que temos mais a ganhar com isso. Então, não negligencie essa capacidade que Deus colocou na sua vida de se relacionar com ele. Então, isso é muito forte. Mariana Souza chegou aí. Leonardo Santos comentou, é forte demais. Isso aí acho que foi antes, quando a gente estava comentando. E Mariana Souza chegou aí agora. Boa noite, gente. A paz do Senhor, embaixo. Paz do Senhor. Paz, Maria. Pegou o finalzinho. Pegou a bênção apostólica. Tem uma irmã gêmea e tá sempre aí com a gente no canal, tá? Muito obrigada pelo apoio, Mari. Depois assiste aí a live completíssima. Ó, o Léo. Coitada da Mariana, né? Tipo assim, eu tenho uma irmã gêmea, tipo assim, a Mariana, qualquer gêmeo, ela tem uma irmã gêmea. Eu acho muito maneiro. Eu tenho uma prima que é gêmea também, por isso que eu acho que maneiro que tá falando. Enfim, não sei se sua irmã também dá aula, Mari, mas se ela der também, fala aí pra gente que a gente vai citar o nome dela. Não sei o nome dela, bota aí pra gente que a gente vai ler. Ó o Léo falando. Léo, vim. Leia, que eu tô lendo. Léo, íntima do Léo. Comentei, mas... Não vou enterrar o meu talento. Não. Mas Deus levanta mesmo. Mesma coisa os líderes da igreja. Ele sabe a vontade de cada um. Exatamente, ele vai levantar. Exato. Se querendo ou não, é isso aqui. Exatamente. E a Mari colocou aqui que ela dá aula também. Que legal, que legal. Bota o nome dela aí pra gente mandar um beijo pra ela. Vai, senão a gente termina a live. Então, eu falei, falei da obra designada, o outro vai levantar para a obra designada por ele. Da mesma forma como Mardoqueu disse a rainha Esther, porque se todo de te calares, neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Ou seja, uma forma ia vir, Deus é misericordioso e gracioso. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se tal tempo como este chegaste a este reino. Está lá em Esther 4:14. Então é isso, no final das contas, refúgio viria de alguma parte. Os servos que agiram de forma diligente foram recompensados pelo seu senhor. Eles agiram com responsabilidade, esmero, né, e fidelidade. Assim será conosco também, que acreditamos que um dia o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para resgatar a sua igreja santa e imaculada e nos recompensará eternamente. Enfim, muito forte. No final das contas, eu acho que a pergunta que fica é: o que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com a capacidade que Deus tem colocado no seu coração? No final das contas, eu acho que vale a pena você terminar com essa pergunta. Essa pergunta é individual a resposta para cada um, né? Cada um vai responder porque cada um sabe dos seus talentos. E no final das contas, se as pessoas não sabem, deveriam saber. Busque mais intimidade. Porque no final das contas, você precisa saber pelo que você foi chamado e o seu propósito. Aquilo que você deve fazer pelo reino, né? Por Deus, né?
e pelo seu reino. Tem aqueles que são individuais, são para todos, né, na verdade. Não, melhor, que são coletivos. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Isso é para todos, né? Se Deus der uma boca e uma mente pensante, é capaz que você tem para falar sobre ele. Então, o evangelho deve ser pregado para todos e por todos aqueles que receberam. Enfim, o que você tem feito com seus talentos? O que você tem feito com a capacidade que Deus tem colocado no seu coração? Isso não serve só para os alunos, mas para você e eu também, como professores, para a Poliana, para mim, e para todos que estão aqui exercendo o seu papel no reino. O que você tem feito com os seus talentos? Será que você tem sido como aqueles dois que receberam uma quantidade maior e usaram, trabalhando arduamente, fizeram bem feito para multiplicar? Ou será que você tem sido aquele servo que tem pego a melhor parte que você tem recebido e você tem enterrado os seus talentos, seus dons, a sua capacidade? Será que você tem recusado as oportunidades que Deus tem te dado? Será que você tem negligenciado o dom que Ele tem colocado, né, na sua vida? Então, entenda uma coisa: se você recebeu algo do Senhor, você precisa usar da melhor forma e você precisa abençoar as pessoas que estão ao seu redor também. E eu coloquei aqui no final que o grande clímax dessa história é: esse Senhor, ele dá para os seus servos e ele fala que em algum momento ele iria voltar. Pelas condições e pelo tempo, ele não sabia precisar tempo. Ele não falou: vou voltar daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um milênio. Não que ele não sabia. Mas esse é um ponto interessante. Não que ele não sabia, mas fala que o próprio pai, apenas o pai sabe, né? É verdade. Que viajante é Jesus. Né? Então, se esse Jesus, né, que foi assunto aos céus, deixou o Espírito Santo, a capacidade que nós temos de fazer alguma coisa, ele prometeu a sua vida gloriosa. Ele falou: preparei morada no céu, estou preparando, e um dia voltarei para buscar. O Pai sabe o dia da volta. Então, no final das contas, esse Senhor é Cristo, e nós somos os escravizados. Nós somos aqueles que decidimos viver em prol desse evangelho. E os talentos é aquilo que Deus já colocou na nossa vida. O que nós temos feito para quando o nosso Senhor, o nosso noivo, talvez colocado assim melhor, quando o nosso noivo voltar, o que a sua igreja tem feito por ele? O que eu e você nós temos feito? Que quando ele voltar, que ele venha se orgulhar daquilo que nós temos feito. O nosso trabalho, nós devemos estar trabalhando com esmero, com perfeccionalismo e com a melhor forma que nós podemos fazer. Então, no final das contas, é isso. O grande clímax da história é isso. Ele vai voltar. E o que nós temos feito, possamos fazer da melhor forma. Amém? É isso. Amém. Vou ler a conclusão. Conclusão. A Mari botou aqui, ó, que ela dá aula também, a irmã dela. Imagina que... cada um aí no domingo. Muito legal. E que o nome dela é Miriam. Então, um beijo, Miriam. Não sei se você acompanha a gente, mas é muito legal ter vocês por aqui. Conclusão. Deus deu a cada um talentos, habilidades e proficiências para serem usados para a sua glória e para a manifestação do seu reino. Daria para falar outra coisa. Conclusão, eu não tinha lido antes. Agora que eu li. Gazela. Eu estava junto aí na... Fez. Então, agora a gente entra no momento de oração. Oremos para que sejamos vigilantes, a fim de não negligenciarmos a administração dos dons que recebemos do Senhor. Amém. E hoje quem ora? Eu. Exatamente. Então, vamos lá. Oremos. Vai tão rápido. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui no canal Boa Semente, compartilhando um pouquinho mais da sua palavra. Nesses dias, Senhor, nós queremos te pedir, nós queremos falar contigo com um objetivo diferenciado, com um objetivo específico. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor deposite na nossa vida a capacidade para administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que a gente venha fazer a sua obra, Senhor, com ímpeto, que a gente venha fazer a sua obra com amor, que a gente venha fazer a sua obra, Senhor, com toda a vontade, boa vontade do mundo, e que o seu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Que nessa aula de domingo, cada professor que vai estar ali ministrando essa aula, que eles venham ser inspirados por ti, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, e que através da sua palavra os alunos venham se encontrar, os alunos venham ter ciência daquilo que eles foram chamados, pois muitos anos na igreja desapercebidos, muitos anos na igreja só recebendo aquilo que o outro tem a oferecer e não oferecendo nada ao outro. Então nós te pedimos isso, Senhor, nós te pedimos uma transformação na nossa juventude, uma transformação na nossa igreja, uma transformação até mesmo em nós, que muitas das vezes nos enquadramos nesse caso aí, desse servo que recebe talento e não multiplica, Senhor. O Senhor venha trazer essa transformação na nossa mente, que a gente venha mudar as nossas atitudes.
Para além dessa oração, quero te pedir também, Senhor, te agradecer pela recuperação do meu sogro. Cada vez mais ele tem aí se recuperado, né? Ele tem feito as suas fisioterapias e cada vez mais ele tem melhorado. Então, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar fazendo tudo isso. Quero te agradecer também pela vida da irmã Claudete, que está sempre aqui conosco, passou por momentos difíceis aí da cirurgia e que tenho certeza que o Senhor não abandonou em momento algum. Te peço também, Senhor, pela minha mãe, o Senhor sabe o processo que ela tem passado, mas nós estamos gratos, com o coração radiantes e felizes, porque o Senhor não nos desampara e em todos os momentos nós podemos sentir a sua mão sobre a vida dela e sobre a vida da nossa família. Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser esse Deus participante da nossa história, esse Deus que não apenas assiste aquilo que a gente vem vivendo, mas esse Deus que deixou o Espírito Santo para nos confortar e fazer com que essa jornada seja mais leve, essa jornada seja mais feliz, e que naquele grande dia a gente venha se encontrar, a gente venha estar diante de Ti, e que assim como nessa parábola, assim como nessa história que foi contada, não só lá na antiguidade, mas ela é perdurada até os dias atuais, que o Senhor venha se alegrar das nossas obras, que o Senhor venha nos parabenizar, não para o nosso ego, mas que nossos frutos venham ser vistos por Ti, Senhor. Essa é a nossa maior vontade, esse é o nosso desejo, e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Eu te peço agora uma noite tranquila de sono, uma noite de paz, para cada um que está aqui assistindo essa live, em qual momento que a pessoa estiver assistindo, nós te agradecemos muito por essa oportunidade. Não merecemos estar aqui, nós sabemos disso, mas a Tua graça nos alcançou. Então, muito obrigado. Nos dê uma noite de paz, tranquila e de calmaria, e que a gente venha descansar. Em nome de Jesus, amém. 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 Finalizamos aí 1h, 11 minutos e 37 segundos. Um beijo. Nosso Instagram. Fala aí, nosso Instagram. Siga aí, gente, o canal Boa Semente. Nós temos também um grupo no WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Entra aí. Leonardo Santos, se for a primeira vez que você está aqui com a gente, entra no grupo aí. Lá você tem também, se quiser depois se tornar apoiador, tem os slides aí também, que a gente, material didático que a Poliana prepara, que vai ser muito bom nas suas aulas também, diferencial. Então daí, ó, canal Boa Semente. Segue a gente lá. @Poliana Feitosa, né? Feitosa. Com 2 L's e 2 A no final. E @eu, Rômulo Barba. Isso, um beijo e tchau, tchau.